Hoje eu tô no amor. Meu amigo vascaíno, eu nunca estive tão confiante no Vasco da Gama como eu estou este ano diante dessa janela. Que trio, que trio! O Vasco, que já negociava com o Spinelli e que já negociava com o Cuiabano, eu falei, olha o Talisca aí. A gente vai falar muito sobre essas movimentações de mercado que estão quentíssimas, quentíssimas no dia de hoje. O politiqueiro passa muito mal, parceiro. O Vasco se reforçando para fazer bonito em 2026 e para suprir ausências aí. Jogador que deixou o Vasco da Gama, alguns que ainda vão deixar, e a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Mirassol. Hoje é a estreia do Gigante da Colina, parceiro. Eu tava com saudade, hoje é o pega pra capar. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Mirassol, sem vídeo longo, para a gente ser sucinto. Vasco e Mirassol hoje se enfrentam lá no Maião. Meu amigo, às 20 horas você vai poder acompanhar no Sport TV. O time do Vasco da Gama segue em busca aí de fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Diniz treinou muito. A gente teve um desfalque aí de última hora, que foi o PH. Os jogadores aí que foram regulamentados ontem, o Rindestrosza e também o nosso bravo jogador Brenner, ficaram no Rio de Janeiro, estão agora no CT Moacir Barbosa, aprimorando as suas respectivas formas físicas para poder atuar já no dia 5 de fevereiro contra a Chape, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, no nosso estádio de São Januário. Então, diante desses desfalques aí, o Vasco vai com Léo Jardim no gol, Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB. Esse é o time do Vasco, aí pegando todos de surpresa a situação do GB aí na escalação. Bom, eu quero saber se você gostou da escalação e se você está confiante para o jogo de hoje, porque eu estou apostando aqui 2-1 no Gigante da Colina, hein? Com ressurgimento de Felipe Coutinho. Bom, saída de jogadores. Aumentou os rumores aí que PH está de malas prontas. Ontem eu tive uma informação que verdadeiramente não é por conta do pé direito dele, não. É uma proposta que ele tem em mãos aí do futebol italiano, para ser mais exato, aí da Inter de Milão. E aí eu quero saber de você. Você liberaria o PH para o futebol italiano? Deixe aí nos comentários. E outra situação que está surgindo aí é o Tietê e o DVD rumo ao Vitória da Bahia. Isso mesmo. O Vitória quer fazer um pacotão e quer o empréstimo de DVD e de Tietê. O Vasco não deve fazer jogo duro para liberar esses jogadores, uma vez que o Vasco está contratando e precisa de espaço aí na sua folha. Vamos falar aqui sobre reforços, irmão. E agora é hora da gente passar tudo, sem maquiagem, sem sacanagem, para você, torcedor Cruz Maltino. Bruno Rodrigues. Ontem o presidente Pedro Paulo deixou muito claro, numa entrevista que ele deu ao podcast Cruz Maltino, que verdadeiramente está sendo priorizado as negociações que estão acontecendo com clubes europeus, porque a janela europeia fecha no dia 2, perfeito? Dia 2 de fevereiro.
a situação é a seguinte: o Bruno Rodrigues não é prioridade, mas existem negociações em curso com o atleta. E as negociações estão muito avançadas, por sinal. E a situação é a seguinte: o Vasco está negociando com o Palmeiras o empréstimo do jogador por 1 ano, para ele ficar aqui até dezembro de 2026. Esse formato de empréstimo aí beneficia o Palmeiras e beneficia o Vasco. Beneficia o Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras emprestaria o jogador de graça ao Vasco da Gama, iria ter um alívio na sua folha salarial, o jogador que ganha ali R$ 695 mil por mês, e o Vasco não teria gastos ali com relação a pagamento pelo empréstimo, só bancando o salário. Hoje saiu uma informação aí, caô, que o Vasco teria mendigado para a Leila para poder pedir para que ela pagasse a metade do salário. Conversa fiada. Foi o Vasco que procurou o Palmeiras porque tem interesse nesse jogador. E ele chegando aqui, o Vasco arca com tudo. Perfeito? Esse jogador aí que teve uma lesão muito grave e ficou sem clima lá no Palmeiras porque teve uma lesão e simplesmente no final do ano foi jogar pelada de final de ano, está fora dos planos do Abel Ferreira. Bruno Rodrigues, você aprova ou não no Gigante da Colina? Deixa aí nos comentários. Diniz Pinto, o Pedro Paulo já disse aí que é prioridade as contratações europeias, porque o Vasco tem até dia 2 para poder regulamentar esses jogadores aí. Então a situação é a seguinte: o Vasco tem interesse no jogador, a negociação está viva, existe um acordo verbal entre o Vasco e o Diniz Pinto. A proposta que o Vasco da Gama fez para o Moreirense é irrecusável. Foi uma proposta de 2,5 milhões de euros para trazer o jogador em definitivo. Tá? O nome do Diniz Pinto chegou ao radar do Vasco da Gama por conta do rendimento no futebol português e do perfil ofensivo que o jogador tem, algo que é valorizado no esquema do nosso treinador Fernando Diniz, tá? Então essa negociação ela ganhou muito mais força diante aí da saída do PH do Gigante da Colina. Vamos falar aqui sobre o Adrielson, que essa negociação ela tá difícil. Por quê? O Vasco demonstrou interesse em contratar o zagueiro ex-Botafogo e a situação é a seguinte: o Vasco fez uma oferta por empréstimo pelo jogador. O jogador quer jogar com a camisa do Vasco da Gama, mas a oferta que o Vasco mandou, ela foi recusada. Eu tomei conhecimento que o Vasco da Gama já mandou uma nova oferta para contar com os serviços do zagueiro do Al-Ahly, com o Adrielson. Mas é o seguinte: existe uma diferença muito grande daquilo que o Vasco pretende pagar para aquilo que o Al-Ahly quer receber. Porque o Al-Ahly pediu ali 5 milhões de euros para liberar o jogador em definitivo, por 50% dos direitos econômicos do atleta. É um jogador aí que vale o investimento? Até vale, porque para muitos seria titular do Gigante da Colina, né? E seria mesmo titular do Gigante da Colina. Mas é aquela questão que eu falo para vocês: o Vasco já fez 2 investimentos aí para a zaga, né? Que foi o Saldívia e a renovação do empréstimo do Cuesta. Então tem essa questão aí. Você contrataria o Adrielson? Cuiabana, essa negociação nas próximas horas vai sair, tá? O Vasco está muito bem encaminhado com um atleta. O Vasco fez uma proposta de gente grande para o Nottingham Forest que chega a 58 milhões de reais a proposta. É para pagar 1,5 milhão de euros pelo empréstimo dele, que dá 10 milhões de reais, mais o valor fixado ali com obrigação de compra de 7 milhões de euros, que chega a 48 milhões de reais. Total da operação, 58 milhões de reais.
Outra negociação que a gente vai ter aí o desdobramento hoje é o Spinelli. O jogador está fechado com o Vasco. O martelo está batido, tá? O Vasco mandou uma proposta ontem lá para a equipe do Independente Del Valle, um empréstimo de 2 milhões e 700 mil, tá? Com uma opção de compra de 8 milhões de reais. Estou passando aqui os valores em reais aqui, porque a gente está falando de dólar, a gente já converte logo. Perfeito para vocês. Então, essa negociação vai sair nas próximas horas. E para fechar esse trio, a gente falou para vocês. É verdade prevalecendo. Já começou a sair aí em tudo que é lugar essa situação do Talisca no Vasco. E eu falei, o Vasco vai atrás de um camisa 10. O jogador está lá no Fenerbahçe, tem a possibilidade de chegar aqui no Vasco da Gama de graça, que o contrato dele está acabando agora em agosto. Pedro Paulo é muito fã dele, certo? E a situação é a seguinte, tem negociação em curso. Olha o que. Irmão, chegando esses jogadores aqui, o Vasco da Gama, o Diniz conseguindo um entrosamento rápido, irmão, o Vasco vai brigar ali nas cabeças bonita. Bonito. Bonito, bonito, bonito. E dá para ser campeão aí, sim, de uma Sul-Americana, de uma Copa do Brasil, com esse trio chegando. Porque o Vasco fica muito, muito forte. Perfeito? Então, agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E fiquem acompanhando que qualquer atualização a gente volta. Tamo junto. Valeu.